Deus, ele é tremendo, porque a letra deste último louvor tem tudo a ver com aquilo que será lido a título de palavra. Podeis assentar, graça e paz, boa noite a todos. Eu quero convidar minha esposa para ficar aqui do meu lado, me ajudar um pouco. Eu creio que alguma coisa ela tem a falar, sim ou não? Sempre nós temos que ter alguma coisa para dizer da parte do nosso Pai. Eu acho que não foi totalmente encerrado a sua porção, apóstolo. Sinta-se à vontade em dizer algo que está dentro do teu coração, para os filhos espirituais do Senhor Jesus, que Ele nos deu a incumbência de nós cooperarmos com eles, para que eles possam entrar na terra prometida, ou melhor, na cidade prometida, na Jerusalém celestial. E eu quero passar o microfone para ela. Vamos saber o que Deus tem para dizer, como uma introdução de tudo aquilo que Deus já tem dito, e que ainda Ele vai dizer, amém? É pegadinha isso, né? Não foi combinado isso, tá, pessoal? Ele está achando que só porque eu domingo eu trouxe uma palavrinha, né? Ele está achando que agora é sempre, mas amém. Eu falei agora, Senhor, e agora? O que eu vou falar, né? Mas as palavras não são minhas, são do Espírito Santo, né, querido? E você sabe, queridos, que ao longo desse tempo, eu comprei 5 livros esses dias, não tá faltando um, veio 4. Eu tô comendo os livros praticamente, né? E eu estava orando ao Senhor e lendo tudo aquilo, e tudo se baseia numa só palavra: intimidade. Querido, você pode plantar bananeira, pode fazer tantas coisas, sabe? Pode chamar o melhor pregador, que tem mais unção, que ore pela tua vida, ministre sobre a sua vida, mas se você não tiver um particular, uma intimidade com Ele, querido, nada vai resolver. E eu estava assim, sabe, meditando muito sobre ouvir a voz de Deus. Eu estou lendo um livro sobre isso, como ouvir a voz de Deus. Até o apóstolo já ministrou sobre esse tema. Mas assim, todas as vezes que a gente ouve as mesmas pregações, as ministrações, até com os mesmos temas, todas as vezes que você for ouvir ou ler, ela vai vir de forma diferente. Como aquele tempo, o maná ele vinha para aquele dia, não podia ser guardado porque ele estragava. E eu acredito que a palavra de Deus, ela é uma porção para cada dia, para nós. Então por isso que é necessário você buscá-lo, porque quando você o busca, Ele vai te dar exatamente a porção que você precisa para aquele dia, porque Ele já sabe o que você vai passar no decorrer do dia. Você não sabe, você levantou, colocou as pés no chão, glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, estou viva. Mas só que você não sabe o que vai acontecer no decorrer do dia, se você vai passar alguma, sei lá, necessidade, ou vai passar algum nervoso, né? A gente não sabe, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, por isso que é necessário tudo isso, glorificar o nome do Senhor. E eu estava assim meditando sobre isso, de ouvir a voz de Deus, né? Porque muitas das vezes a gente fala assim: puxa vida, como que eu ouço a voz de Deus? Eu posso me enganar, eu posso pensar, puxa vida, como apóstolo eu sei que não é a voz da minha carne? Como que eu posso discernir isso? Ou a voz até do inimigo? Para você poder discernir tudo isso, saber separar o que é a voz da tua carne, até a voz do inimigo e até a voz de Deus, é necessário ter um relacionamento. Somente com relacionamento você vai saber separar exatamente isso. E o Senhor falou assim: filha, não adianta você somente me ouvir. Eu falei: como não? Já não é bom isso? Te ouvir? Porque daí o Senhor vai me direcionar para onde eu vou, né? Ele falou: então, tem pessoas, como é o seu caso, ele fala assim para mim, né? Que ele dá uma puxadinha de orelha na gente, tá? Ele falou assim: não adianta só ouvir, mas tem que obedecer. Eu falei: pai, Jesus, é para mim mesmo. Ele falou: mas lógico que é para você. Mas eu creio que tem para muita gente aqui também, né? Não é só para mim. Glória a Deus, eu estou aqui fazendo uso dessa palavra também. Porque hipócritas não seguiríamos, né? De somente ouvir e falar assim: essa palavra não é para mim, é para o meu irmãozinho. Não, querido.
toma posse mesmo. Se é uma palavra de amor, toma posse. Se é uma palavra de exortação, tome posse, porque eu acredito que Deus, Ele exorta aquele que ama. Porque Ele estava falando assim para mim, filha, eu exorto sim os meus filhos, sabe por quê? Porque eu os amo. Você que tem 2 filhos. Eu falei, sim, Senhor. Você não exorta eles quando eles estão fazendo algo de errado? Eu falei, com certeza. E por que você exorta? Por que você chama a atenção deles? Eu falei, pai, porque eu quero o melhor deles. Porque se eles forem continuar fazendo aquilo lá, está errado. E vão acabar se prejudicando. Ele, exatamente, sou eu. Quando eu exorto, eu não quero mal a vocês. Pelo contrário, eu quero um bem. Então eu falei, Senhor, mas é tão difícil obedecer. É muito difícil, porque eu falo para ele, a gente ouve. Eu tenho certeza que você ouve a voz de Deus. Mas o mais difícil não é ouvir a voz de Deus. Eu estava meditando sobre isso. Mas sim obedecer. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que eu estou aqui em cima do altar e o Senhor fala assim, ó, tá vendo a Giovana? Sim, Senhor, estou. Olha, vai até ela lá e eu preciso entregar algo para ela. Mas o que o Senhor quer falar com ela? Não, somente obedeça. Ele faz isso para mim, eu não sei para alguns aqui. Eu estou citando um exemplo que acontece comigo. E para mim saber o que Deus realmente tem sobre a vida da Giovana, eu vou ter que obedecer. Então, quando eu passei a descer aquelas escadas e fui em direção da Giovana e faço a vontade de Deus, que é obedecer, aí Ele destrava a minha boca. Por quê, querido? A gente não precisa estar na nossa zona de conforto. É como se fosse assim, ei, pai, me revela que daí eu vou. Não é assim. Quando você está debaixo das asas do Senhor mesmo, e você crê que Ele é na sua vida, e você confia, e você tem essa fé, que Ele tomou o controle sobre a sua vida, quando Ele fala, vá, você já foi. Você não precisa esperar Ele falar o que você tem que fazer. Aí Ele falou assim para mim, Jesus, que era Jesus, Ele não falhou em nada que Ele fez. Tudo foi perfeito, você pode observar. E nada, não tem um quesito que você fala, puxa vida, mas Jesus pisou na bola nesse quesito. Não, querido, eu estava meditando sobre isso. Porque tudo Ele foi perfeito. E não porque Ele era Deus. Sabe por quê? Porque Ele ouvia a voz do Pai. E tudo que Ele ouvia a voz do Pai falando, Ele fazia. Então, querido, o que eu quero dizer nesta noite? Que tudo aquilo que você ouve e obedece, não tem margem de erro na nossa vida. Por mais que seja algo bem estruxo mesmo, você fala assim, puxa, mas isso o Senhor quer que eu faça? Faça, querido, não tem margem de erro nenhum. Você não vai errar, você não vai falhar. Você só apenas precisa discernir qual voz que você está ouvindo. E você só vai discernir isso se você tiver relacionamento e intimidade com Ele. Porque com o tempo, dia após dia, você vai criando laços tão forte, que na hora que Ele fala, Alessandra, epa, essa é a voz do meu pai. Por exemplo, eu pego a Letícia, ponho ela aqui e vai chamar o filho, por exemplo, lá da Vânia. A Letícia vai chamar a Karen. Você acredita, Letícia, que ela vai te atender? Ela vai achar que você é a mãe dela? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o filho conhece a voz do pai e da mãe. Agora, se a Vânia se levantar e falar, Karen, na hora a Karen vai se levantar e vai olhar. Por quê? Pode ser aonde estiver, a Karen sabe ouvir a voz da mãe. Olha que coisa linda. Eu não combinei nada com o apóstolo, desculpe, mas que eu já falei para o Senhor, me usa mesmo, porque as palavras não são minhas, é do povo. Amém, glória a Deus. Então, quando você tem um grau de intimidade tão grande, você começa a discernir realmente a voz do Pai. E eu falo assim que servir a Deus é uma maneira tão simples, tão adorável, que isso te torna assim, sabe, os seus laços ficam mais entrelaçados. E você não consegue mais viver sem isso. Até a gente fala assim, puxa vida, eu falei para o apóstolo, falei assim, vamos parar com esse negócio de pedir para a igreja adorar, fazer isso, porque tem que ser espontâneo. Porque tudo para o Senhor é espontâneo, né? E eu falo assim que a espontaneidade é tudo isso que o Senhor espera de nós, sabe? Desde adorá-lo, desde orar, desde fazer alguma coisa para a obra do Senhor, até mesmo para uma vida.
Tudo tem que ser de forma espontânea. Não tem que ser porque é uma ordem minha, do apóstolo ou dos outros líderes. Mas você tem que sentir isso no seu coração. Por mais que nem eu, nem o apóstolo, ninguém venha pedir nada para você. Você vem e fala assim: apóstolo, meu líder, eu quero fazer isso. Mas por que você quer fazer isso? Porque queima no meu coração em fazer isso para o Senhor. Disseste muito bem. Você fazer algo para o Senhor, porque você não faz nem para mim e nem para o apóstolo, mas sim você faz para Ele. Então, querido, eu quero dizer nessa noite que tudo que você for fazer, sabe, desde você ficar lá na porta ali, ó, sabe, recepcionando as pessoas, até os obreiros que vai pegar um copo de água para não servir, você pode ter certeza que tudo que você fizer com amor, o Senhor está olhando lá do céu e falando: esse é meu filho, esse é o meu filho. Se todos nós tivéssemos essa consciência que nós fazemos todas as coisas para Ele, para glorificar Ele, desde o momento que você sobe em cima de um altar, você vai tirar um louvor, ou eu mesmo ministrar uma palavra, eu falo: Senhor, me diminua, para que o Senhor venha ser glorificado através da minha vida. Você que vai orar por alguém, que não seja você, mas tudo que você estiver fazendo seja para glorificar Ele. Tudo que nós fazemos tem que glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso propósito. Ele nos criou. Até às vezes você deve pensar: o Senhor está colocando isso no meu coração. Eu não sei por que eu vim neste mundo. Eu não sei por que eu nasci. Você pode ter certeza, querido. Por mais que a sua vida está tudo desse jeito, um propósito Ele tem para a sua vida. Pode ter certeza disso. Até a natureza, se você vê, ela é perfeita em tudo. Ela é perfeita em tudo. A cadeia alimentar, tudo, um sabe alimentando o outro, tudo é perfeito. Quem dirá nós, homens e mulheres? É que muitas das vezes a gente é um pouquinho desobediente, né? Como eu, né? O Senhor está falando o tempo todo e é mais fácil, sabe o que? Ó, escapar. Até falei pro Jackson, né? Jackson, está tão difícil, porque eu ouço a voz de Deus, Ele pede para mim fazer algumas coisas, mas é mais cômodo a gente, ó, escapar, né? Mas nada é incomparável quando você ouve a voz de Deus, você obedece, e Deus faz isso que está fazendo aqui, ó, comigo. Eu não tinha planejado praticamente nada, e Deus venha nos usar de uma forma sobrenatural, maravilhosa, e nessa hora mesmo, eu percebo e eu sinto que realmente eu não sou nada sem a presença dEle, porque é Ele que enche o meu coração, é Ele que fala através da minha boca, tudo aquilo que Ele precisa falar para a sua igreja. Então eu glorifico o nome do Senhor e agradeço essa oportunidade, meu marido. Mas não vai se acostumando com isso. Né? Mas amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir Jesus, amém? É pouco tempo esperando por isso, só 15 anos. Só 15 anos. Mas há um tempo determinado para todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Há uma nova história, há um novo tempo para as nossas vidas. Apenas nós temos que darmos crédito àquilo que o Senhor está nos mostrando. E nesta noite, eu digo que nós precisamos nos unir a Deus numa conversa contínua com Ele. Quando eu falo numa conversa contínua, eu falo que ela é sem término, sem conclusão, sem ser em partes, mas a todo momento, de forma habitual, de forma contínua, de forma permanente, unindo-nos com Deus em conversa contínua. É o tema que Deus colocou no meu coração. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Por isso que eu disse, a letra do louvor tem tudo a ver
com a palavra que Deus me deu, e ninguém conversou. Vou repetir, ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha, segura. Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Eu creio que Deus amado, Ele possui em toda a terra dezenas de centenas de milhares de milhões e até bilhões, já que somos mais de 7 bilhões e 500 milhões seres vivos no planeta Terra. Eu acredito que há uma sarça em chamas se apresentando dia após dia na vida de cada um dos seus filhos. Porém, nós teríamos que ter, quando nós vislumbramos, contemplamos esta sarça, porque Moisés estava tarefado, cuidando do rebanho de ovelhas, e muitas das vezes, olhe para cá, está muita movimentação na igreja, se assente, povo, por favor. Nós achamos que a nossa vida agitada, a nossa vida cheia de tarefas, são impedimentos para que Deus fale. E no passado eu até concordava com esse estilo de pensamento. Porém, quando eu hoje meditava na palavra do Senhor, o Senhor Espírito Santo se revelou e disse, não, isso não é uma verdade. Não precisa muitas das vezes, até então, parar com a nossa vida atarefada, agitada, para ouvir a voz de Deus. A bem da verdade que em Mateus 6, ele disse para nós entrarmos no nosso quarto e buscarmos ao Senhor em secreto, que tudo vê e tudo sabe, em secreto Ele vai falar conosco. A bem da verdade que isso ocorre, deve ocorrer, e eu não estou desbonificando, tirando essa conduta nossa de dia após dia. Porém eu quero dizer para vocês que muitas das vezes nós estamos como Moisés, cuidando do rebanho de ovelhas, correndo de um lado para o outro, a fim de que nenhuma se perca, nenhuma se machuque, nenhuma morra, nenhuma seja atacada. E nós vemos que no versículo 3, ao contemplar, ao observar a sarça que ardia no fogo, no versículo 2, contudo não era consumida pelas chamas, então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Deus, nesta noite, amado, Ele fala ao seu coração, ao seu espírito, que quando esta sarça se apresentar a você, que é um Deus em chamas, te convidando para você contemplá-lo, que você tenha a mesma atitude de chegar mais perto e contemplar esta maravilha, porque só quando nós chegamos mais perto da sarça, que queima em fogo, em chamas, em presença de Deus, é que você poderá ser surpreendido no seu propósito. Porque Moisés até então, ele foi surpreendido neste momento, quando ele deixou de lado, por um instante, por um momento, as suas tarefas, e ele ficou impactado, impressionado, e ele quis contemplar mais de perto, o que era aquilo, aquele espinheiro, aquela sarça, ardia em chamas, mas não era consumida. E no versículo 4, coloque para mim, então o Senhor viu, que ele deu uma volta, e se aproximava para observar melhor, e Deus o chamou do meio da sarça ardente. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Entenda que quando Deus, Ele se manifesta na vida do seu filho, da sua filha, na vida de cada um de nós, é para que nós
nos aproximemos dele, contemplemos esta maravilha, a fim de que ele possa revelar o nosso propósito. Do meio da sarça ardente, Deus disse assim: Moisés, Moisés. Lá em João 10, 14, 27, daquilo que a apóstola foi aqui usada, o pastor que é Jesus, ele conhece a sua ovelha pelo seu nome, e aquela que é a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, do seu pai. Então Moisés aqui nada mais, nada menos estava vivendo João 10, 14 e João 10, 27. Que eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui em Êxodo 3, 4 se cumpriu a palavra de João 10, 14 e 27. Aquela que aconteceria num futuro em breve, onde Jesus, o bom pastor, que conhece as suas ovelhas, que disse pela sua palavra que aquelas que são as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, de dentro da sarça ardente, Deus diz: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. O que nós precisamos para os dias atuais, amado, é simplesmente não perdermos a oportunidade de contemplarmos a maravilha, que é esta sarça, porque existe milhões, bilhões de sarças celestiais, que é a presença manifesta da glória e do poder de Deus, manifestando na vida de cada um de nós. Nesta noite Deus está manifestando esta sarça na vida aqui, de dezenas e dezenas de pessoas, outras dezenas e dezenas nos ouvindo. Esta sarça está queimando ali, aonde está aquela pessoa, com o celular em mãos, num notebook, enfim, ouvindo esta palavra pela live. A sarça, ela está constantemente, continuamente queimando, ardendo. Porém nós temos que nos tornar pessoas um pouco mais curiosas, pessoas sensatas, pessoas não atrevidas, mas pessoas curiosas, ansiosas em querer saber se aquilo que nós estamos vendo, que é anormal, realmente é uma verdade ou não é uma ilusão. E Moisés então deixa o seu rebanho de ovelhas e chega mais perto. A palavra diz aqui no versículo 4: então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. Você precisa dar uma volta, você precisa sair daquele cotidiano seu, de muitas tarefas, de muitos afazeres, deixar um momento e ir ali aonde você está ouvindo uma voz, aonde você está tendo uma visão de que Deus quer falar contigo. E Moisés, ele aceitou esta proposta, e ele vai diante da sarça ardente, e ali de meio desta sarça, Deus fala com ele: Moisés, Moisés. Ao que prontamente respondeu: eis-me aqui. E aí, se nós continuarmos a lendo, que não me interessa, nós vamos verificar que ali Deus se revelou a Moisés. Então entenda que Deus, ele pode falar audivelmente, com voz audível, capaz de ser ouvida pelos nossos ouvidos. Deus, ele fala pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Nós vamos aprender nesta noite que Deus fala através da nossa oração, que nós oramos a Deus no nome de Jesus, através de circunstâncias, através de vitórias, através de fracassos, através de adversidades, através de enfermidades. Deus está todo instante falando, através de uma criança. Longe de você entender que Deus só fala através dos pastores, daquele que tem um bastão denominado microfone em mãos, que recebe uma nomenclatura de pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, seja o que for. Deus não fala só através de um mestre, de um professor de teologia, de uma escola bíblica, não. E também Deus não fala só quando você em secreto está no teu quarto, mas diante de uma vida agitada, Deus também pode, como de fato falou com Moisés. Outro personagem que o Espírito Santo me traz, também foi Gideão, malhando trigo no lagar. Deus foi ter com ele. Deus falou com Ana,
Deus foi falando com cada um dos seus filhos. Ele falou com aquela mulher samaritana que estava diante do poço, tirando água para as suas tarefas. Deus falou com João quando ele estava em pescaria. Então Deus, ele fala, e aqui eu estou citando personagens bíblicos que estavam atarefados, que estavam no seu dia após dia, cumprindo as suas tarefas, e mesmo assim, Deus falou com estas pessoas. A bem da verdade que é aconselhável que nós paremos um tempo para ter com o Senhor, mas Deus entende a nossa vida agitada, nem por conta disso Deus não fala com você. O problema não é a vida agitada, o problema não são totalmente as tarefas, mas são os nossos ouvidos que não são dados para Deus falar em nosso ouvido, para que desça ao nosso coração, e aquilo mude as nossas atitudes. Nós fomos criados para glorificar a Deus, e quando nós não entendemos o nosso propósito, Moisés entendeu, aqui no meio da sarça em chamas, Moisés pôde contemplar o teu verdadeiro propósito. Ali começou, ali se iniciou o propósito na vida de Moisés, de tornar um dos grandes libertadores do povo de Deus, tirando com braço forte, através do braço do Senhor, das mãos de Faraó, os conduzindo por 40 anos, até que ele só contemplou, mas não entrou na terra prometida. Mas aquele que era o seu sucessor Josué, este sim, juntamente com Caleb, puderam adentrar na terra prometida. Nós vemos, amado, coloca Êxodo 33:13 agora. Diz assim, Êxodo 33:13. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho. Em outras traduções, mostra-me o teu propósito na minha vida. Vou repetir, agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, ou seja, o teu propósito, a fim de que eu te conheça ainda mais, a fim de que eu te conheça ainda mais, e continue sendo agraciado com tua misericórdia, e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Diante deste versículo nós vemos que aquele que tem um primeiro contato, uma primeira experiência com a presença da glória e do poder de Deus, com a voz audível que saiu do meio da sarça em chamas, no mínimo você deveria, como Moisés, se tornar uma pessoa curiosa, uma pessoa que não aceita apenas um primeiro contato, uma primeira voz, uma primeira direção. Aqui Moisés estava a dizer assim: se tu me vê com agrado, mostra-me o teu caminho, o teu propósito, mostra-me mais, fala mais comigo. Aqui nós vemos que Moisés, ele rogava a companhia de Deus, porque a partir do versículo 14, Deus disse que ele estaria pessoalmente com ele, e queria com ele para lhe dar descanso. Ou seja, eles estavam caminhando em direção à terra prometida. Então, quando nós contemplamos uma primeira experiência com o Senhor, amado, que nós tenhamos este mesmo desejo que teve Moisés, de querer que Deus mostre os seus propósitos, os propósitos dele para a minha e para a tua vida. Porque felizes, coloca Mateus 13:16, porque felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Jesus disse isso. Pastor, eu não vejo e nem ouço. Está errado esse versículo. Mateus 13:16, pode arrancar da Bíblia, não existe, eu não consigo ver, não consigo ouvir. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. É Jesus dizendo, está em vermelho na minha Bíblia. Então entenda que tudo é possível ao que crê, aquele que busca, encontra. Em João 3:23, a parte B diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. João 3:23, a parte B diz que Deus busca os verdadeiros adoradores.
Nós temos que buscar, nós queremos buscar, nós ansiamos buscar a presença de Deus. E Deus também anseia em buscar os verdadeiros adoradores. Ele procura. Agora, se Ele procura, nós procuramos, por que nós não nos encontramos? Porque agora está dado duas oportunidades para que a sua igreja ouça a voz de Deus. Uma nos foi ensinada, Mateus 6,6, em secreto, devemos buscar a sua presença. A outra é que Ele fala mesmo diante das nossas vidas agitadas, como de Moisés, como de Gideão, como da mulher samaritana, como de João que estava na pescaria. Mesmo assim, Deus falou e eles ouviram. Se deres ouvido à voz do Senhor, Ele muda o seu cativeiro. O que nós precisamos é nos alinhar. Já passou o tempo, já estamos de maduro caindo do pé. Nós temos que nos alinhar. Deus não quer estratégias humanas, Deus não quer campanha, Deus não quer que você desperdice o seu tempo subindo e descendo um monte, buscando algo que está dentro de você. Nós precisamos fazer uma viagem para dentro de nós. Somos templo do Espírito Santo. Jesus disse: eu preciso ir para vos enviar outro advogado, outro que estará no meu lugar, Consolador, o Espírito Santo. E Ele estaria convosco para sempre. Então nós temos essa presença eterna dentro de nós. Nós que espontaneamente, voluntariamente, Romanos 10, 9 e 10, cremos com o coração, confessamos com a boca e recebemos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, a presença está dentro de nós. Porém eu e você, quando nós negligenciamos, nós abafamos a presença. Ela não vai embora. O Espírito Santo não vai te abandonar. Mas é a mesma coisa que eu estar falando aqui, você ouvindo ali, depois tu está na rodoviária, depois tu está a 1 quarteirão 2, vai ficando quase que imperceptível a voz minha, por causa da distância. O distanciamento dos filhos de Deus faz com que a voz se torne baixa, quase não mais audível, imperceptível, e nós ficamos sem a presença para nos orientar, estando a presença dentro de nós. Tomamos direções errôneas, erradas, decidimos o oposto do que Deus quer, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Então entenda que toda vez que você errou o alvo e pecou, ou você deixou de agir quando era para agir, é o pecado da omissão. Se erramos o alvo, pecamos. Se somos omissos, pecamos. Então do que me resta? Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muitas pessoas sacrificando a sua vida, da sua família, dos seus filhos, o seu dinheiro, a condição da sua empresa, o seu relacionamento, enfim, por conta de que quer viver, a Deus dará. Não quer dar ouvido à voz que queima diante da sarça, de dentro da sarça em chamas. O propósito está na presença. Então não é mais desculpa. João 15, 22 diz: se eu não vier e lhes houver falado, não haveria pecado. Mas agora não há mais desculpa para o nosso pecado, para a nossa torpeza e ignorância. Não é um xingamento, ausência de conhecimento. Eu estou agitado, amém. Estou dizendo que Deus pode e vai falar na sua vida atarefada, agitada. Mas também Deus Ele poderá e vai falar com você, porque fiel aquele que lhe prometeu. Passará os céus à terra, mas a palavra do Senhor não passará em vão. Ela cumprirá o desígnio no propósito para o qual ela foi criada. Em Mateus 6,6, em secreto, o teu Pai está lá. Mas você fazer apenas por obediência, Deus não recebe. Deus Ele quer que queime, arde, haja um desejo. Muito mais do que você obedecer, Deus quer olhar para o teu coração e ver que há um desejo de você estar com Ele. O problema é que nós somos muito cabeção. Tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo. Atos 17, 28. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Diga comigo: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Se nele nos movemos, então não é para nós nos movermos por nós.
pela nossa vontade, pelo nosso tempo, pela nossa experiência, pela nossa técnica, pela nossa estratégia, pelo nosso braço, pela nossa força, pelo nosso intelecto, pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria, pelo nosso desejo. Não. Por isso que existe um monte de pessoas arrebentadas financeiramente, arrebentadas em sua saúde. Porque Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O Senhor estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Fora de Jesus não há presença, não há direção. Você não terá uma vida confortável, esqueça. Você pode ir bem durante 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas quando Satanás te der bastante corda, porque ele pode te prosperar, ele pode te bonificar, ele pode te presentear e você aceitar os presentes de Satanás. É namoro, é moça bonita, é balada, é dinheiro, é roupa, é viagem, é isso, é aquilo, mas lá na frente vai te custar o preço da tua alma. Lá na frente vai custar o preço da tua alma. Mas o Senhor me disse sempre, pastor, eu estou aqui ouvindo, enquanto a vida é esperança. E se não houver vida? E se for uma morte trágica, fulminante, pá, puf, foi, 1/1000 de segundos, vindo dentro de um carro chapado, cheirando cocaína, em prostituição, em bebedeira, capota, sai um voando de um lado, outro do outro, tudo sem cinto, tudo preparado para a morte. Será que terá tempo? Enquanto a vida é esperança. Mas quando a vida ela é tirada de forma repentina, e aí como fica? Em meio da sarça em chamas, Deus chamou Moisés, Moisés, Ariana, Ariana, Ilma, Ilma, Carlos, Carlos, Juliana, Juliana, Avelar, Avelar, Dona Inês, minha mãe, Dona Inês, Vladimir, Vladimir, Neuza, Neuza, Liliane, Liliane, Rosângela, Rosângela, Danilo, Danilo, Josias, Josias, Marcelo, Marcelo, Fabiana, Fabiana. E nós estamos o quê? Muito atarefados. Moisés precisou naquele momento deixar um pouco a lida com o rebanho de ovelhas e ir até onde estava aquela maravilha que ele contemplou. E ele precisou se aproximar. Deus nessa noite diz: quando você contemplar, que nem eu estava vindo para o batismo, antes do celeiro ali, vindo da Demétria, onde fica meu sítio, o Senhor invadiu aquele carro, seu pelo ficou dessa altura, lágrima. Falei, fica, não vai. Ele foi, daqui a pouco ele voltou de novo, brincou dentro do carro, assim falou, mostrou 2 imagens para mim, que não convém dizer, e foi embora. Ele veio e me mostrou 2 imagens, eu tive 2 visões, que não vem ao caso dizer, e foi. Não deixa ele ir embora, chame-o. Eu chamei, ele voltou, passou de novo, deixou 2 ilustrações, 2 imagens, foi. Como eu estava no Espírito, eu entendi tudo. Só mostrou 2 figuras, 2 imagens, eu contemplei. Então quando nós estamos com sede e fome, nós tornamos alegre o dia do Senhor. E Ele vem brincar conosco. Nos envolve, vai. Nos dá uma letra, nos dá um poema, nos dá um louvor, nos dá uma estratégia, nos dá uma visão. Alguma coisa acontece quando Ele vem. E quando Ele vem ou Ele está, nós temos que ter esse discernimento, essa ousadia de parar o que nós estamos fazendo e nos aproximar da sarça em chamas, porque Ele vai falar no meio da sarça. Ele vai dizer o mesmo que Ele disse: Moisés, Moisés, e ali vai começar o teu verdadeiro propósito. Na realidade nós achamos que já estamos vivendo o nosso verdadeiro propósito, e ainda não começou, porque o verdadeiro propósito não vai vir através de homem, de mulher, nem talvez, nem através da minha ministração, mas vai ser de um contato, de uma experiência que você vai ter
tete a tete, cara a cara, face a face com Deus. Talvez Ele mostre Ele como Ele é. Talvez você sinta Ele. Talvez você veja pelo Espírito Ele. Talvez você ouça audivelmente. Talvez você sinta audivelmente. Você interprete no teu espírito, no teu coração, o que Ele quer falar com você. Unindo-nos com Deus em conversa contínua. Está difícil? Converse com Ele. Adianta você reclamar para mim? Adianta um esposo, uma esposa conversar? Está difícil, eu sei que está difícil, mas está difícil, você não entende? Vai adiantar, vai resolver? Um ficar conversando com o outro? Chamar o filho, está difícil, vai adiantar? Uma criança pequenina entender que está difícil? Adianta tu chamar vizinho, vem cá, está difícil. Deus sabe que está difícil. Nós chamamos todo mundo para prantear com a gente, chorar com a gente, para que alguém tenha dó. O dó de alguém não muda o seu cativeiro. A sua necessidade não será mudada, porque Deus não trabalha na sua necessidade. Porque se fosse assim, o mundo não estava dessa forma. Ele trabalha para aquele que nele espera. Salmo 46:10, coloca lá. Salmo 46:10. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Cesse a sua disputa, a sua briga. Saiba que Ele é Deus. A sarça constantemente, amado. A cada dia de terça-feira aqui, a cada dia de quinta-feira aqui, a cada domingo aqui pelo menos, a sarça está em chamas, chamando cada um de vocês para se aproximarem mais da presença, porque de dentro desta presença sairá a voz de Deus, do teu Pai, daquele que te gerou antes da formação, antes da fundação da terra, antes da criação da terra. Ele te gerou, Ele te criou, e Ele já esculpiu um propósito. No Salmo 139:16, no livro da vida, cada um dos vossos dias foram escritos nesse livro. Moisés também tinha o seu nome escrito no livro, mas não sabia como ler esse livro. Mas quando a presença se manifestou diante dele, ele não perdeu a oportunidade. Toda vez que você tem a oportunidade de ver a Deus, de ouvir Deus falar, de saber o teu propósito, porque do meio da sarça em chamas sairá a voz de Deus, você não tem vindo, você tem se omitido, você tem ficado como Marta, só atarefada. Pastor, mas o senhor é incongruente, o senhor acabou de falar que Deus ele fala no agito, sim, mas sempre vamos viver só no agito? Para este momento agora eu quero lhe ensinar que muitas das vezes aonde Jesus está, Maria estava aos seus pés, sentada aos seus pés, Marta estava nos afazeres. Eu ministrei terça-feira aqui uma palavra tremenda, não é porque foi eu não, foi tremenda, sim, você deveria ouvir, porque o X da questão, o pulo do gato, como se diz, está no ensino de terça. Os obstáculos que te impedem de estarem na presença do Senhor, e muitas das vezes é o trabalho, sim, porque você não guarda 10 minutinhos para ter um particular com o Senhor. Não precisa procurar um templo, uma igreja, não precisa tantas liturgias que não levam ninguém a Deus, mas você em pé, andando, indo num canto, da onde você trabalha, ou saindo para fora de onde você trabalha, indo para o quintal, se é que tem um quintal, enfim, chame Deus. Esta sarça celestial, amado, ela está em milhões e bilhões sobre a face da terra, esperando que os Moisés sejam curiosos o suficiente, possam ir até esta presença para que ele possa falar. Pastor, o senhor só vai ensinar isso daqui para frente? Sim. A sua saúde está nisso, a sua esposa está nisso, seu esposo está nisso, seu casamento está nisso, a sua empresa está nisso, o seu trabalho está nisso, a sua vida, o seu namoro, o seu noivado, tudo que você poderia imaginar, sonhar, aqueles projetos de vida bobo, aquelas coisas arcaicas, que projeto de vida para 2018, seu projeto de vida está em Cristo. Em Cristo você é mais que vencedor, em Cristo Ele é o supridor de todas as suas necessidades. Nós não precisamos agir desta maneira, não precisamos de muletas, amuletas, nós não precisamos
forçar a nossa fé para que ela seja ativada por outros meios que não seja através do nome santo e glorioso de Jesus. Mateus 13,16: mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Jesus disse que nós somos felizes, que nós somos abençoados. E por que nós não somos? Porque a gente não vê e não ouve. Tudo está nisso. A sua vida, a virada de cativeiro, as promessas que um dia Ele lhe prometeu e foi fidedigna, foi real, ela vai se cumprir quando você estiver na presença dEle. Quando você der crédito ao que Deus está falando pela sua palavra, você vira o seu cativeiro. Agora, se você continuar aceitando tudo que Satanás está imprimindo sobre a tua vida, ele pegou as promessas de Deus, deletou da tua mente e do teu coração e começou a escrever uma nova história trágica para você. Porque o propósito de Satanás, ele está cumprindo, nós não estamos cumprindo o nosso. O propósito de Deus também não está sendo cumprido através do nosso propósito, mas Satanás está roubando, matando e destruindo, levando pessoas a cometer o suicídio, achando que esta vida, ela não tem mais jeito, que não vale a pena vivê-la. Lógico, uma pessoa vazia, porque sem a presença, nós pensamos em besteira. A nossa carne, a nossa alma, o pior monstro, o pior diabo que tem dentro de nós, é a nossa carne com a nossa alma. Mancomunados, ela destrói o propósito de Deus em nossa vida. Por quê? Cadê os jovens daqui? Estão tudo aí, bebendo, fumando, se prostituindo, namorando, em boate, perdido. A maioria deles estão vazios da presença de Deus, porque se estivessem cheios da presença de Deus, estariam na presença do Senhor. Há uma irmã que está nos ouvindo, não vou dizer o nome dela, mas ela falou: preciso de ajuda com o meu filho que é jovem. Eu falei: eu também preciso de ajuda com os nossos jovens, porque todos morreram. Eu só posso orar, mais nada. Cada um faz a sua decisão. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Que eles serão moídos por Satanás, não por Deus, sim. E um dia voltarão todos quebrados, arrebentados. E eles poderiam ter avançado, já terem entrado na terra prometida, estarem plantando e já colhendo os frutos da terra prometida. Terão que passar todo o deserto de novo. E muitos morrerão no meio do deserto, nem chegarão para verem as promessas de Deus cumpridas. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Larga é a porta que conduz ao caminho da perdição, e estreita é a porta que conduz ao reino dos céus. Só aquele que nascer de novo da água e do Espírito pode ver e entrar no reino dos céus. O porquê que eu estou ainda como líder desta igreja, acima de mim Jesus, com certeza sim, porque eu tenho convicção do meu propósito. Porque se fosse porque não me cumprimentam, porque me xingam, caluniam, negligenciam, porque me difamam, porque me acusam, já teria metido o pé na jaca há muito tempo. Mas eu sirvo a Deus. Quando eu entendi isso, eu me firmei, de uma forma que minha raiz nunca mais sairá da rocha. Porque eu tenho convicção que fiel aquele que me alistou, que me chamou, e fiel aquele que vai cumprir todas as suas promessas na minha vida e na tua. Você é o único que pode refutar as promessas e os propósitos de Deus de se cumprir. Porque Ele está falando do meio da sarça em chamas: eu tenho obra contigo, levanta, diga: eis-me aqui. Moisés disse: eis-me aqui. Isaías 6,8 disse também: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Moisés, Isaías e tantos outros não refutaram o chamado, o propósito. Será que você está tão atarefado assim? Tão assoberbado que você não consegue ter um tempo para desfrutar da presença do Senhor? Eu sugeri terça-feira que das 24 horas dos seus 7 dias por semana, que você tirasse meia hora para você lembrar o que eu fiz de domingo a domingo.
o que eu poderia ter colocado como prioridade, o que é tarefa, daquilo que é prioridade. Tudo é tarefa, ok, coloca de um lado. Mas essa tarefa, ela é prioridade, buscar o reino dos céus e a sua justiça. Eu tenho que fazer visita. Esse irmão, eu contemplo que ele sumiu da igreja. Então, esses 3 itens aqui são prioridade. Agora eu tenho mais 17. Se der, eu vou fazer as 17, inverte. Puxa para cá, chama de prioridade agora, puxa as tarefas para cá. Vou realizar essas 3. Minha vida devocional, meu tempo com o Senhor, esse irmão desviado, e sentir no coração de orar por esse outro. 5 atividades, prioridade. As outras 15, se der, eu faço. Você vai fazer as 5 e as outras 15. Tem um irmão que eu com o apóstolo, 2 famílias que nós fomos visitar, e nós ficamos falando para ele da presença. É um irmão nosso. E ele falou assim: estou indo para o Rio Bonito fazer um serviço, e eu adotei aquilo que o senhor falou, monta comigo. Eu já daria a direção para Jesus, né? Mas disse que convidou Jesus para ir na garupa, mas Jesus aceitou, grudou nele e foi. E partiu de madrugadinha. Disse que era um serviço de serralheria, que acho que precisaria de umas 2 pessoas, e fosse uns 2, 3 dias. Disse que até o final, depois do almoço, é como se tivesse 2 ou 3 serralheiros ajudando ele, e como se Deus tivesse abreviado o tempo. Já estava toda a parte de serralheria pronta, logo depois do almoço. E ele me mandou uma mensagem dizendo: estou estarrecido, estou maravilhado com o que Deus fez. Eu convidei Jesus para ir comigo. Com certeza levou uns anjos, outro serralheiro, anjo serralheiro, porque rendeu o serviço. De 3 dias eu fiz num único dia. Dependia de 2, foi feito por 1. Isso é um milagre? Isso é um milagre. Só porque ele convidou Jesus para ir com ele trabalhar. Aí você sai, você que mexe com venda, não vende nada. Chega no final do mês, não tem um gato para puxar para o rabo. Convidou Jesus? Pediu estratégia? Um outro irmão falou: acabei de ser desempregado, 5 anos trabalhando no local, ele vai vir quinta-feira aqui, ele acabou de se comunicar comigo. Eu falei: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graça. Fique tranquilo, irmão. Se foi Deus, porta maior ele vai abrir. Se for o diabo, ele vai pagar com quente e 2 fervendo. Fique tranquilo. Descansa no Senhor. Salmo 46, 10. Para que batalha? Cessa as batalhas e saber que eu sou Deus. Unindo-nos com Deus em conversa contínua. Senhor, olha, não bate aqui, ó, o que eu ganho das contas. Traga Ele, melhor contador, melhor mestre em economia e administração no financeiro, Jesus. Sabe o que Ele vai fazer? Não fecha a conta, não bate a conta, não bate mesmo. Diante da primeira multiplicação dos pães, alimente o meu povo, disse aos apóstolos. O findar, o cair da tarde, estava começando o começo da noite, e Jesus: alimente o meu povo, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Garanto que um apóstolo dizia ao outro: está doido, mestre? Nós não temos nada, não temos dinheiro, não temos um mercado, não temos nada próximo para comprarmos comida para essa multidão. Quando Deus Ele fala, quando Jesus fala, quando o Espírito Santo fala, apenas obedeça. Refutaram de momento, mas saíram e encontraram um jovem com 5 pães e 2 peixes. Chegaram diante do Senhor, e o Senhor de novo: alimente-os. Mas que doideira, 5 pães e 2 peixinhos. Quando eles então obedeceram, ao partir do pão, começou-se a multiplicação. Quando nós obedecemos, começa-se a multiplicação. Sabe por que não produz, não multiplica na sua vida, não só na questão financeira, em todas? Porque você não obedece à voz do seu mestre e Senhor. Quando Ele diz alimente, alimente. Quando Ele disse ao profeta, e o profeta chega e fica estarrecido: que Deus doido é esse? Me tira de uma condição que já ficou ruim, para me colocar numa situação pior. Essa viúva, o que ela tem? Um pouco de farinha e um pouquinho de azeite.
E a viúva também, não entendendo os mistérios de Deus, começa a murmurar: o que eu tenho é só isso. Mas diz que você tem, me dá a oportunidade que o meu Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Obedeça a voz de Deus. Você está nessa condição porque você é desobediente, porque você é infiel. Temos que ser fiel em tudo: dízimo, oferta, louvor, tempo com o Senhor, orar pelas pessoas, leitura da palavra. Aonde está a glória e a presença de Deus? Deixa eu ler para você. Josué orou para que o tempo parasse, o sol parou. Josué 10:13. Daniel orou por livramento e os leões fizeram greve de fome. Daniel 6:22. Ana orou por um filho e seu útero estéril deu à luz a uma criança. 1 Samuel 1:20. Sadraque, Mesaque e Abednego oraram por proteção e andaram dentro da fornalha em chamas, sem nenhuma queimadura. Daniel 3:26, 27. Foram todos visitados pela glória de Deus. Foram todos visitados pela glória de Deus quando oraram. A presença veio, a glória veio. Coloca para mim Tiago 5, 17 e 18 para eu encerrar. E eles oraram, e cada um desses homens e mulheres eram homens comuns. Tiago 5, 17 diz assim: Elias era uma pessoa frágil como nós. Elias, ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Segue. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Estou diante de pessoas, volta no 17, pessoas comuns, normais, como Elias, orou e algo mudou. Comunhão com Deus se vem através da oração. A nossa comunhão com Deus vem do nosso relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo. Homens normais, mulheres normais, oraram e trouxeram a presença da glória manifesta em milagres. Um orou e o tempo parou. Ele orou, o sol parou. Ele orou para que parasse o tempo, e o sol parou. Daniel orou por livramento, os leões na cova tiveram que jejuar. Ana orou por um filho, mesmo tendo o seu útero não fértil, estéril, ela deu à luz a uma criança. Os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha acesa 7 vezes mais, rogaram por proteção e ficaram andando de um lado para o outro e não tiveram nenhuma queimadura. Homens e mulheres normais. Tiago diz isso. Elias era uma pessoa frágil como nós, uma pessoa comum, como você e como eu, que obedece, que crê, que faz uso da sua fé em oração, traz à existência aquilo que não existe. Você não precisa de campanha, você não precisa de imposição de mãos, você não precisa de uma pessoa ungida para ativar o seu ministério, a sua vida, para mudar o seu cativeiro. Tu precisa é de oração, tu precisa de Jesus. Chega da dependência de homem, de um comedor de arroz e feijão. Eu vou falhar com você, tu vai falhar comigo, e fim de papo. Somos pecadores miseráveis, somos, como diz Paulo, um trapo de imundícia. Paulo também diz que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal faz parte, eu acho que do cotidiano de cada um de nós, infelizmente. Então deposita a tua fé em Jesus, e no mais Ele tudo fará. Deposita a sua fé nele. Coloca João 5,19. Vamos aprender e encerrar com Jesus. A palavra é muito longa, prometo, próximo domingo. João 5,19. Orar é estar em comunhão com Deus. Jesus, ele nunca orou e nunca apresentou os seus objetivos e depois pediu a bênção de Deus. Jesus nunca orou a Deus pedindo para que Ele abençoasse os seus objetivos. Jesus nunca orou colocando para fora de si objetivos e pediu a bênção. Mas Ele deu um estilo de vida
em oração. O estilo de vida é esse. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhante o faz. Então Jesus, ele só fazia o que ele ouvia e via o pai fazer. Jesus não se metia a orar, colocando os seus pedidos diante de Deus, os seus objetivos, os seus sonhos, o seu plano de vida, e pedia a bênção. Olhe para cá, Jesus não colocava o plano dele de vida, não colocava os objetivos dele acima da vontade de Deus. E nós chegamos diante de Deus e plá, e a ladainha, porque está assim minha vida, porque está assim, vira o papel, um alfabeto inteiro, uma ladainha inteira, usando de vãs repetições. Ei, não é assim que temos comunhão com Deus. Não é assim que nós temos que ser diante de Deus. Mas nós temos que ser como Jesus. Nós temos que chegar diante do Senhor e falar: me mostra o meu propósito. O que está acontecendo comigo é luta ou é provação da parte do Senhor, tribulação? É luta? Eu quero sair dessa luta. Me dá condições, me dá força. Mediante a tua graça e misericórdia, me ajuda, Jesus. Me tira deste lodo, me tira desse lamaçal, me tira dessa prisão, me tira dessa depressão, me tira dessa condição financeira terrível que eu estou. Me ensina. Fala, Jesus, como pastor, que eu sou a tua ovelha. O Senhor me conhece pelo teu nome, pelo meu nome. Fala, que o teu servo ouve. Então o estilo de Jesus é este, amado. Ele só fazia o que ele via e ouvia o Pai determinar dos céus. Quer orar segundo a vontade de Deus? Não saia pedindo, não saia reivindicando, não saia suplicando. Pai, eu sei que está morrendo meu pai, minha mãe, eu sei que meu filho está assim, eu sei que a minha empresa está assim, eu sei que está assim, assado, cozido, mal passado. Ok? Tudo o Senhor sabe. Eu quero saber do Senhor, o que o Senhor tem para mim. Eu quero saber se ainda há esperança para a minha vida diante do Senhor. O Senhor pode restaurar a minha vida, transformar? Eu não quero ser mais como Jacó, um enganador, usurpador. Jacó, quando ele estava naquele lugar onde Deus se manifestou com a sua presença, a sua glória, o seu poder, ele não deixou Deus subir, ele não deixou o anjo ir. Ele se atracou a Deus e pediu para que Deus mudasse, transformasse a vida dele. Você tem que fazer o mesmo. Quando você tiver uma oportunidade de sentir, de presenciar, de ouvir, de ver, de sentir, por intuição, por ser sensível ao Espírito Santo, agarre ao Senhor. Não permita que Ele vá, sem antes Ele dar uma direção, sem antes Ele trabalhar na tua vida e na minha vida. Porque há mistérios no reino, há segredos no reino, há coisas encobertas no reino que Ele quer revelar aos que verdadeiramente o buscam em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Só os verdadeiros adoradores. Ele busca só os verdadeiros adoradores. Ele não quer que você reze uma ladainha, ore uma ladainha para Ele. Ah, céus, ah, vida, e sempre a mesma coisa. Não precisa. E entenda uma coisa, certamente Deus não precisa nem da sua oração para Ele agir. Ele nem precisa das suas orações para Ele agir se Ele quiser. Só que Ele, para nos ensinar a termos uma dependência por Ele, Ele aguarda a sua oração, sim. Mas Deus, Ele se move, Ele age independente da sua oração, da minha oração, das nossas orações. Porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, como compraz o coração do Pai. Porém, para que nós aprendamos a depender dEle, não saia orando, pedindo, suplicando. Aprenda com Jesus. Saiba o teu propósito primeiro. Pergunte se o que está acontecendo com você não é reflexo de você ser desobediente, de você ser infiel, não está cumprindo o seu propósito. Porque Ele está chamando os Moisés desta geração. Ele está chamando os Gideão desta geração. Ele está chamando as mulheres samaritanas desta geração.
Ele está chamando os João desta geração, os Paulo desta geração, mas nós ficamos desapercebidos. Una-se a Deus em conversa contínua. E para encerrar, minha vida é agitada, tão cedo eu não consigo parar para buscar a presença, mas dê ouvido, que Ele vai falar mesmo diante desse agito. Mas antes de você dormir, você tem condições de dar, como eu tenho, mas nós somos negligentes. Meia hora por Senhor, meia hora é o suficiente para Ele mudar a tua vida. Aí você está estudando, porque eu preciso me especializar mais, para eu ter mais campo, para eu ganhar mais dinheiro. Deus pode te prosperar independente se você vai estudar, se não vai estudar, se vai fazer um colégio técnico, vai fazer um curso a mais, a menos. Ah, meu Deus do céu, como nós somos tolos. O que Deus quer é um coração obediente. Davi estava perdido lá no meio do rebanho de ovelhas também do seu pai. E muitos estavam brigando entre si para querer ser o próximo rei de Israel. E nenhum deles foi escolhido, mas aquele que tinha um coração conforme o coração de Deus foi escolhido. Ele não olha para o seu status físico, para a sua altura, condição física, para a tua musculatura, ele olha para o teu coração. Se o teu coração ferve, queima pelo Senhor, Ele muda o teu cativeiro. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele te faz ser rei e você vai reinar. Porque lá em Apocalipse 5:10, Deus nos fez para Ele reis e sacerdotes para reinarmos em vida sobre a face da terra. Você não é pouca coisa mesmo, você é filha do rei, você é filho do rei. Aqui na terra somos reis, no céu seremos príncipes e princesa, porque haverá um único rei, o grande eu sou, aquele que chamou Moisés e deu a Moisés o seu propósito. Deus está chamando a sua igreja. Você que me ouve pela live, Deus está chamando você para a presença dEle. Lá, esta sarça celestial, esta chama que arde, que queima e não consome, de dentro desta presença, Deus vai falar contigo. Ele vai se revelar a você. E Ele vai dizer o seu propósito. E se você cumprir o seu propósito, tu vai glorificar a Deus. Porque Jesus disse em João 17:4: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Só iremos glorificar a Deus se cumprirmos o nosso propósito, a nossa obra, aquilo que Ele escreveu antes da fundação do mundo e colocou sobre nós. Pare com isso. Já sou idosa, já sou velha, já sou aposentada, já cumpri a minha parte. Você não cumpriu nada, você não fez nada para Deus. Você fez para o seu deleite. Fazer para Deus é cuidar do seu irmão. Tive fome, tive sede, tive frio, tive preso, tive depressivo. E cadê os filhos de Deus? Cadê os irmãos? Estive na prostituição, estive no adultério, estive na fornicação, estive drogado, estive na zona, estive no bordel, estive lá na boca do tráfico. Cadê os irmãos? Eu, hein? Deus me livre. Deus sabe todas as coisas, Deus cuida deles. Egoístas somos. E Deus vai cobrar de cada um de nós. Porque se eu não viera, nem lhes houvera falar, não haveria pecado. Mas agora nós estamos diante do pecado da omissão. Mas eu não tenho condição física. Tem boca. Paulo estava preso, nem por isso ele deixou de glorificar o Senhor. Ore então, interceda. Pai, levanta mulheres para a escolinha, levanta líderes para ajudar com os jovens, levanta líderes para ajudar com os adolescentes, levanta diaconisas, levanta diáconos, levanta profetas, levanta pessoal no louvor, levanta mais pastores, levanta evangelistas, levanta pessoas que irão fazer visitar hospitais, orar pelos enfermos, levanta pessoas para visitar os órfãos, casa do menino, casa das meninas, para visitar os orfanatos, as casas de transição, para visitar os asilos. Não tem perna para ir, porque é aleijado, não tem as pernas, tem boca, tem língua. Não, cortei minha língua, sou mudo.
Tem ouvido, está ouvindo? Então ora em espírito. De alguma forma, nós temos que cooperar para que o reino avance. Nós somos muito egoístas. As pessoas estão indo para o inferno por ausência nossa, por omissão nossa, porque estamos gordos, obesos espiritualmente, sentados numa cadeira com a bunda quadrada, e as pessoas morrendo aí, sem conhecer Jesus. Somos pior que os fariseus, porque você pode sim, não possui crame para que Deus envie pessoas, levante pessoas, capacite pessoas. Você tem o dom, mas não quer usar, então ache uma pessoa que queira, transfira, ative o dom dela, ore por imposição de mãos, porque é bíblico. Transfira a sua unção para outra pessoa, ative pessoas em dom e unção. Paulo nos ensina isso. Ensine, gaste tempo, prepare, envie então. Seja um pai, uma mãe espiritual desta pessoa. O mundo jaz do maligno. A voz que entoa aí fora é a voz que está perturbando os filhos de Deus de ouvir. É Face, é Twitter, é WhatsApp, é mensagem, é o som de boates, é o som de rua. E nós não conseguimos. A voz que está aí fora é a voz de Satanás. Ela tem perturbado, ela tem impedido nós de nos tornarmos sensíveis a ponto de ouvirmos a voz de Deus. A sarça está queimando aqui. A sarça está ardendo. O altar está em chamas e Deus está chamando. Cadê os Elias desta geração? Cadê os Moisés desta geração? Homens comuns, Tiago 5, 17 e 18. Homens e mulheres comuns. Se eles oraram, se Elias orou e falou não vai chover durante 3 anos e meio, não choveu. Depois o mesmo Elias orou e agora vai chover, e choveu. Homem comum, mas cheio de Deus, em obediência. Vai chegar lá no meio da tua família, vai falar assim: a partir de hoje eu coloco uns pingos de azeite, se é por direção isso, eu vou ungir essa água, meus filhos vai tudo se converter, minhas filhas, meus netos, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, minhas filhas, vai tudo se converter. Você não age. Somos inoperantes. A palavra de Deus nos ensina, Provérbios 18, 21, há poder na nossa fala, para a vida e para a morte. Provérbios 13, 2, comeremos o bem do fruto que sai da nossa boca. Você não come o fruto do bem porque você não abre a tua boca. Tudo é feito pelo poder da palavra. Novos mundos, Hebreus 11, 3, foram criados pelo poder da palavra. Gênesis 1, 3, haja luz, haja terra, e assim foi. 1 Coríntios 6, 17, somos um. Aquele que está em Deus é um espírito com Ele. Não há dois. Quando eu falo, não sou eu que falo, e sim o Espírito Santo. Muda o teu cativeiro. Rim vai crescer, olho vai brotar, dedo vai crescer, sangue vai ser trocado. Pastor Elias, Covo, eu profetizo essas 3 pontes de safena, que Deus substitua. Aquele que tem promessa não morre antes que se cumpra. Receba no teu espírito, está assistindo, coloquei o link. Receba, isso daí só foi um susto. Enquanto a vida é esperança, Ezequias teve a sentença de Deus mudada em 15 anos. Eu profetizo que se cumpra na tua vida, não só 15 anos, mas tantos anos quantos forem possíveis. Este mal não é para a morte, mas é para a vida. Eu profetizo que antes que finde Hanamacheia, Labraçúbia, a propósito do Senhor na tua vida, tu não serás recolhido. Receba o Espírito da vida sobre a tua vida, neste hospital da Unimar, nesta UTI, receba. Uma oração dessa pode mudar o cativeiro dele. Uma oração tua muda o cativeiro de alguém. Ela gera vida. Romanos 8, 19, a natureza aguarda, o mundo aguarda, a sociedade aguarda, a flora, a fauna, todo o mundo aguarda que os filhos de Deus sejam revelados em poder. O reino de Deus não consiste só de palavra, 1 Coríntios 4, 20, mas sim de poder. Poder tem que tu abrir a boca. Não, vamos chamar um profeta, aquele profeta, o Steve, é muito usado. Todos os profetas são usados sim. Só que é homens comuns, como eu e como você. Tiago 5, 17 e 18, homens comuns. Profetizaram, declararam, como Josué orou para que o tempo parasse, o sol parou, para que ele ganhasse a batalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, numa fornalha 7 vezes mais acesa, oraram.
e nem a sua pele, nem o seu cabelo ficou com cheiro de fumaça. Não houve nenhum resquício de queimadura, porque abriram a boca. Abra a tua boca, profetize. Ele é a fonte, nós somos canais, nós somos rios, é através de nós. A obra é feita através de nós. Traga a existência aquilo que não existe, pela tua fé. Que mané campanha, que mané mão de alguém, que mané indulgência, passar em sombra de cruz, em sal, vá para os quintos dos infernos, esses endemoniados do inferno, que fazem o povo de escravo, são faraós, escravizando o povo. Dá toda a tua fazenda, tu recebe 3, vá para os quintos dos infernos, endemoniados do inferno. Ensine o teu povo a depender de Jesus. Ensine o povo a usar só a sua fé, mais nada. Tu não depende de um comedor de arroz e feijão. Não foi ele que morreu no teu lugar, mas foi Jesus que foi para a cruz. Ele já te deu a vitória. Ele disse: está consumado. Te faço rei, te faço sacerdote. Você não precisa de homem para interceder por você. Deus nos fez sacerdote. Eu preciso de um rei para reinar sobre as adversidades. Ele te fez rei. Apocalipse 5:10, Romanos 5:37, para reinar em vida sobre a face da terra. Para de depender de homem, de campanha, dessas porcaria. Você dependa tão somente de Jesus. Dependa da presença dele. Só. O resto é conversa para boi dormir. Vamos ficar em pé. Receba no teu espírito essa palavra. Eu não estou bravo com você, estou te alertando. A sarça está queimando aí, dentro do teu quarto, nessa sala, da onde você está me ouvindo. E ele está te chamando: Moisés, Moisés. Ouça a voz do teu Senhor te chamando. Porque Moisés deu ouvido e Deus revelou a Moisés o propósito dele se tornar um libertador do povo hebreu, tirando das mãos de Faraó. Levante sua mão direita. Pai, eu profetizo que a partir de hoje, Pai, os que aqui estão entrarão na tua presença, não por obediência tão somente, entrarão na tua presença por amor a esta palavra, Pai, por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao Espírito Santo. E eles não sairão de lá como Jacó. Se tu descer, Pai, eu digo que eles atracarão em ti. Que você tenha fé e não deixar o Senhor ir embora sem antes ele fale do meio da nuvem intensa, do meio da chama da sarça que está queimando dentro de você. Eu profetizo que dentro do teu carro, que no teu local de trabalho, seja na tua casa, tu vai ter visão. Não é iluminismo, tu terá visão, tu contemplará com os teus olhos, porque Jesus disse: Rei, achei a nabracaia. Ele disse em Mateus: vocês verão com os teus olhos e ouvirão com os teus ouvidos, ele chamando vocês do meio da sarça em chamas. Vocês contemplarão, e vocês serão a partir de hoje ousados em irem, deixarem a tarefa de vocês, parar o carro no meio da estrada, ir até aquele mato, rodear o mato, como Moisés rodeou, se aproximando e olhando. Meu Deus, o que é isso? Esses espinheiros estão em chamas, e esta chama não consome, e Deus falará contigo, relampejará nos céus, haverá trovões nos céus, a nuvem densa da tua glória vai visitar você, e a chama do aprove de Deus sobre a tua vida vai te conduzir, ele vai te atrair para ele, e ele fará e dirá o mesmo que ele disse a Moisés. Ele chamará você pelo teu nome, porque aquele que é filho do pastor Jesus Cristo, ele ouve a voz do teu Senhor, e o teu Senhor vai te chamar pelo teu nome. Porque aqueles que são as minhas ovelhas, eu as conheço pelo seu nome.
e elas me seguem, e elas me seguem, e você vai seguir, e você vai falar o que o Senhor tem comigo na palavra da salvação. Tu és evangelista, tu vai para a Unesp, tu vai para a rua, tu vai para a praça, tu vai visitar os empresários falidos de Botucatu e os abençoar. Tu vai dizer que eu tenho uma obra. Tu vai andar pela rua, tu vai ficar na rodoviária esperando aqueles que descerão. Tu vai lá para o pronto-socorro da Unesp, tu vai visitar os centros de outras religiões, e tu vai esperar as pessoas na rua, e Deus vai indicar as pessoas, e tu vai dizer: Jesus te ama, Ele tem algo melhor para você. Não a título de afronto, porque nós respeitamos a decisão daquelas pessoas, mas nem por conta disso nós temos que sermos omissos. Pai, eu profetizo que venha uma unção sobre a vida dos teus filhos, que venha uma capacitação, que a partir de hoje, é errado dizer Deus não vai incomodar, mas Deus vai tocar a tua vida em sonhos. Você terá sonhos, visões, e vocês contemplarão o chamado de vocês, e de dentro desta sarça, espiritualmente falando, Ele vai dizer o teu propósito, o teu chamado, porque a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados em justiça. Nós buscaremos o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus vai fazer uma obra imemorável na tua vida e depois através da tua vida, desde que você obedeça à voz do teu Senhor. Sela, Pai, no espírito deles toda esta semente, para que as aves do céu não arrebate da tábua do coração dos meus irmãos. Eles são valentes, Pai. Nós estamos aqui como Davi. O Senhor está listando esses valentes. São matadores de gigantes. São matadores de gigantes. Vocês são matadores de gigantes. Não é só Davi, porque da mesma unção que Deus derramou sobre mim, apóstola, eu derramo, e eu compartilho, e eu transfiro, e eu imprimo o teu espírito. Que você seja ativado e receba dons, habilidade e unção, para que você rompa na tua fé. Não serão muralhas de Jericó que vão impedir o clamor dos filhos de Deus. Vai descer fogo dos céus e vai consumir a partir de hoje os Baal, todas as obras que impedem esse ministério de prosperar, toda a obra de Satanás, as palavras malditas que Deus me revela, que faz com que as pessoas tenham ciclos na palavra da salvação. Dá um ano, vai embora, se perde no mundo da bebedeira e da prostituição. Eu amarro todo esse Satanás, todo esse diabo. Eu amarro todos os demônios desta cidade de Botucatu. Eu amarro, porque o meu Senhor está me dando esta autoridade, este poder. Eu amarro todos os demônios, todas as castas e todas as legiões, principados e hostes espirituais da maldade na região celestial. Eu amarro e eu acorrento na autoridade daquele que vive e reina, Jesus Cristo de Nazaré. É na autoridade que eu declaro que os céus de bronze sobre esta igreja, sobre esta cidade, escolhida antes da fundação do mundo para ser um ícone, um foco de avivamento, vai acontecer. Eu profetizo que os olhos do Senhor se voltem para esse local, que as mãos dele se voltem para esse local, eliminando os corações de pedra, a fragilidade na fé das pessoas. Eu profetizo e eu reivindico que a partir de hoje, eu reivindico que todos os filhos que foram gerados pelo meu ventre espiritual e pelo ventre espiritual da minha esposa, eu reivindico no plano espiritual que os anjos ministradores e os anjos de guerra vão buscar uma a uma, e não importa a forma que elas virão, se elas virão convertidas, convencidas, estragadas, sujas pelo pecado, eu reivindico todos os meus filhos e filhas espirituais, que são centenas e centenas e centenas, que eles venham para a casa do Pai, porque o Senhor começou a separação dos 300 gedianitas
que acompanharão Gideão, que sou eu. Deus disse: vá, Gideão, e liberta o meu povo, e eis que te dou um exército de Gideonitas, que eles pelejarão contra o inimigo pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Pela espada do Senhor, pela espada de Gideão. Eu conclamo os céus, converjam para a terra, e que cada um se sinta buscado, atraído, puxado para a presença da glória e do poder de Deus. Todos os filhos voltarão um a um. Aqueles que o Senhor tem promessa, os que o Senhor não tem, amém. Mas os que o Senhor tem, eu reivindico no plano espiritual. Eu nunca orei pedindo assim, mas eu sinto no Espírito que o Senhor acenou dos céus. Declara uma palavra na terra para que eu possa cumprir nos céus. E eu estou diante do temor do Senhor, declarando cumprida na terra o desejo do Pai, como Jesus orou em João 5,19. E amém. Aleluia. Eu preciso falar algo para a igreja que o Senhor me entregou agora. O Senhor falou assim: fala para o meu povo que tudo depende da maneira que estão me buscando, da maneira que estão me tocando. E o Senhor me deu um exemplo na hora que eu estava sentada ali. Uzá tocou de qualquer forma na presença do Senhor, que foi na arca. A arca, ela estava em cima de uma carroça de boi. No momento que ela quase caiu, Uzá foi e tocou. Mas o Senhor pede para dizer, da mesma forma que Uzá foi fulminado por estar tocando de forma indevida na presença do Senhor, aquela mesma mulher de fluxo de sangue tocou nas vestes do Senhor e o seu milagre aconteceu. Da mesma maneira que você toca na presença de qualquer forma, ela pode te matar, mas da forma que qual você vem tocar o Senhor, pode te trazer um milagre. Faça uso dessa palavra, ela é profética. O que você quer nesta noite do Senhor, assim o Senhor fala. O que queres que eu te faça? O segredo está na busca, o segredo está da maneira que você toca no Senhor. Aquela mulher, ela não chegou a tocar no Senhor, ela tocou somente nas vestes e o milagre veio. O que você quer nesta noite, o Senhor pede para te dizer. É uma restauração do lar, é a vida financeira, é uma cura, eu não sei. Pois posso te dizer algo, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui nesta noite. E Ele vai realizar, Ele vai fazer acontecer. Porque para aquela mulher, nada mais poderia trazer a saúde para a vida daquela mulher que estava no fluxo de sangue. Mas no momento que ela tocou de uma forma sobrenatural, ela rompeu barreiras. Ela não podia estar no meio daquele povo. Ela se esqueceu de onde ela estava. Ela se esqueceu do que ela era. E ela focou somente no Senhor. Quando ela focou no Senhor e falou: se eu tocar, eu sei que serei curada. Então, querido, nesta noite eu peço, toque do Senhor de uma forma diferente. E creia que no momento que você o tocar, o teu milagre vai chegar. Rica lamas deixou. Se as coisas saíram de fora do teu controle, eu digo, eis que tem um jeito. E esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Querido, você pode ir atrás de tantas outras coisas. Você pode se esconder por detrás de um trabalho, de uma família, de tantas outras coisas, do seu dinheiro. Mas sempre vai haver esse vazio dentro de você. Deus quer te completar nessa noite. Deus quer encher o teu interior com alegria. Rica deixúria. Busca o Senhor e toque de maneira diferente, que Ele vai fazer algo sobrenatural. Algo que muitos disseram na tua cara e apontaram: isso não vai acontecer, é impossível. Pois eu te digo e meu Deus te diz: eis que vou realizar algo impossível na tua vida. Senhor, neste momento, Pai, eu clamo pela tua presença, Pai. Externa no meio do teu povo, Pai, algo que é sobrenatural. Usa o teu povo, Senhor, de uma maneira maravilhosa, Pai. Senhor, realiza maravilhas, Pai. Externa, Pai, aquilo que está escondido, Pai. Externa para fora, Pai.
sei, Espírito Santo, que o inimigo tem pelejado naquilo que nós somos mais fortes. O inimigo tem pelejado naquilo que você tem maior potencial. Você pode perceber isso, querido? Todas as vezes que você se esconde por detrás de pessoas e tantas outras coisas, é aonde Deus vai te usar, porque ali está aonde Deus quer te levantar. É ali que está um grande potencial. E o inimigo fica soprando no teu ouvido que você não é nada. Mas na hora que você se despertar, em nome de Jesus, o inimigo vai ter que correr por terra. Ele vai ter que correr, porque maior é o Senhor que está na tua vida do que ele que peleja contra a tua vida. Querido, eu não estou aqui para exaltar o nome do diabo, não estou nem aí com ele, mas eu estou aqui para exaltar o nome do Senhor. E eu quero te dizer, se você tiver ele, você tem tudo na sua vida. Você não tem que temer ninguém, nem o diabo, mas somente tema ao Senhor, essa voz que clama e te chama para você ter um relacionamento íntimo com ele. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o milagre vai acontecer na sua vida. E eu tenho certeza que você vai sair do seu lugar, você vai subir aquelas escadas e você vai exaltar o nome do Senhor, porque ele foi fiel mesmo diante da sua infidelidade. Aleluia, glória a Deus. Aplauda Jesus. Beijão no teu coração da live. Eu profetizo, eu declaro o céu se convergendo dentro da sua sala, dentro do teu coração, dentro da tua mente, aonde quer que você esteja. Esta sarça, a mesma que esteve na vida de Moisés, estas chamas que ardiam e não consumiam aquele arbusto, vai acontecer e ele vai te chamar pelo teu nome e você vai ouvir e ele vai se revelar a você. Um beijo no teu coração. Até quinta-feira às 19h30.